boa noite. Chegando agora para mais uma aula, começando novembro. Novembro, né? O mês do Novembro Azul. Mês de conscientização para você, que é homem. Você que sabe que precisa ficar consultando, precisa estar com a saúde em dias. Você que já tem mais de 40 anos, nunca foi a um proctologista, nunca procurou um urologista, faça o exame da próstata. Não tenha vergonha, porque as coisas agora estão diferentes, está tudo mudado, a tecnologia mudou muito. Consulte o seu médico e previna-se contra o câncer de próstata, tá bom? Essa é a mensagem do Novembro Azul. E para nós, da nossa etnia preta, né, é o mês da consciência negra. No dia 20 de novembro, a gente lembra a data de aniversário de Zumbi dos Palmares, que foi o líder de uma revolução. E a gente aproveita o mês inteiro de novembro para homenagear, para fazer uma referência, né, uma reverência, na verdade, a toda a história da humanidade, né, toda a história do povo preto na humanidade, ou do povo negro, como melhor preferir, tá bom? Então, hoje nossa aula é sobre figuras de linguagem. A gente vai falar de metáfora, de eufemismo e de personificação. É pouco, né? Não é muita coisa não, mas se você aprender metáfora, eufemismo e personificação, você já vai dar um salto gigante no seu aprendizado. Uma vez que as figuras de linguagem, a conotação e a denotação contribuem bastante aí para o aprendizado da língua portuguesa. Então, vem para a aula, porque hoje nós temos muito sobre o que conversarmos. Vamos então à nossa aula de figuras de linguagens. Figura de linguagem, a gente vai ver eufemismo, personificação e metáfora em cantigas de roda. A gente já trabalhou esse gênero textual aqui em outro momento, tá bom? Quero lembrar que a gente já falou de cantiga de roda, a gente falou de outros textos, né, nessa modalidade infantil, como os trava-língua, as parlendas. Então, hoje a gente vai mostrar como é que funcionam essas figuras de linguagem dentro dessa modalidade textual tão carinhosa, né? Tão bonitinha. O eufemismo vai ser muito necessário, uma vez que tem cada historinha, cantiga de roda que parece mais historinha de terror, não é verdade? Vamos então conhecer mais sobre as figuras de linguagem. A gente já falou, teve uma aula na semana passada, que a gente falou de modo geral nos tipos de figuras que existem. As figuras de linguagens, elas se subdividem em figuras de palavras, figuras de construção e figuras, deixa eu lembrar, são as figuras de palavras, figuras de ideia, né? E as figuras de construção, figuras de pensamento, aliás. Figura de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. Então, todas essas figuras que vocês veem aí nesse nosso quadro de palavras, elas pertencem a uma dessas modalidades. E a gente falou o quê? A figura de palavra é aquela que mexe com o sentido, mexe com o semântico, com o significado, a troca do significado das palavras. A gente viu que a figura de pensamento é aquela que é necessário a gente criar uma imagem, uma ideia, não foi isso? A gente precisa criar uma ideia, uma imagem, para poder fazer a associação da palavra à imagem a que ela se refere. E a figura de construção são aquelas que compõem a estrutura da língua portuguesa. Quando mexe na estrutura da língua portuguesa, a gente está trabalhando com figuras de construção, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. Vamos relembrar, então, o que é conotação e o que é denotação, porque o conhecimento de figura de linguagem começa a partir do momento que você entende que a gente pode usar as palavras da língua portuguesa de duas formas. Você pode usá-las em sentido real ou pode usá-las em sentido diferente, colocadas
alojadas em outro sentido. Então, quando você mexe com o sentido de uma palavra, você está trabalhando com a parte semântica, não é? Vamos anotar aqui. Isso aqui faz parte do estudo semântico. O semântico é aquela parte da gramática que trabalha com os sentidos das palavras. E as palavras da língua portuguesa são muitas, não tem como você enumerar. Nós temos aí, pelo menos, dicionarizado, né? Mais de 600 mil palavras em português estão no dicionário. Fora aquelas que o dicionário não aceita, aquelas que a gente cria todos os dias. Então, a linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Para começar, a própria humanidade se organizou em sociedade quando começaram a criar um sistema de linguagem, ou seja, um sistema de comunicação entre eles. Eu acho que vocês devem lembrar de um episódio bíblico, tem um episódio bíblico que nos mostra muito bem a importância da linguagem e da comunicação entre as pessoas. Se as pessoas não entenderem, não utilizarem o mesmo código, eu não vou dizer língua, eu vou usar código, porque código vai além da língua, não é isso? A língua, ela só pode ser oral ou escrita. O código, ele pode ser oral, escrito, ele pode ser verbal, ele pode ser não verbal, ele pode ser de várias formas. Então, bora utilizar os códigos, tá bom? Então, antes de a sociedade, antes dos seres humanos, vamos falar dos seres humanos, descobrirem um sistema pelo qual eles pudessem manter comunicação, não tinha como haver uma sociedade. Então, por isso, eles viviam em pequenos grupos e corriam até o risco de extinguir, né, de extinção da nossa raça. Tem um episódio bíblico que mostra muito bem o valor da linguagem para a formação de uma sociedade. Eu acho que vocês vão se lembrar do episódio da construção da Torre de Babel. Dizem que os homens ganharam tanta ambição e poderes, né? Eles perceberam o poder que eles tinham e, com esse poder, eles queriam chegar até o céu. E, para isso, começaram a construir uma torre. Isso aqui no tempo que a gente entendia que o céu ficava ali acima das nuvens, claro, né? No nosso conhecimento, na época, a gente pensava que o céu era bem aqui, acima das nuvens estava o céu. Hoje, quando a gente vê os ônibus espaciais, os foguetes, os satélites no espaço, a gente percebe que o céu é bem mais além. Então, quando eles pensavam ainda que o céu ficava aqui próximo às nuvens, tentaram construir uma torre para chegar até ao céu, entrar em contato direto com Deus. Quem nunca, né? Quem nunca quis conversar com Deus sem precisar morrer, né? Então, ele queria lá entrar em contato com Deus. Aí, quando a torre já estava bem avançada, Deus resolveu dar uma bagunçadinha na história e acabou deixando para cada um dos construtores, né, uma linguagem diferente. Cada um começou a falar em língua diferente. E como nenhum começou a entender a língua do outro, passaram a não se entender mais no que falavam, eles falavam línguas diferentes, então a construção não foi para frente. Isso está na Bíblia, né? Uma passagem bíblica que mostra a importância da comunicação. Ou seja, enquanto os homens se comunicavam, enquanto eles estavam interagindo, a torre crescia e, quem sabe, bora usar o quiçá, e quiçá eles pudessem alcançar o céu. Mas aí, depois que Deus percebeu a intenção do homem, ele resolveu bagunçar o coreto, deu uma língua para cada um dos cidadãos que estavam construindo a bendita torre, e depois disso, nenhum deles mais passou a se entender. E sem comunicação, não tem construção. Nada se edifica, anotem isso, nada se edifica sem que haja comunicação. Então, por isso que o nosso primeiro tópico fala sobre
exatamente a importância da linguagem. Por isso que o primeiro tópico diz que a linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Exatamente para dizer que não existe uma sociedade organizada sem que haja uma mesma comunicação acessível a todos. Se todos não compreenderem o mesmo código, se todos não usarem o mesmo código, não falarem a mesma língua, é difícil eles viverem em harmonia. Segundo tópico sobre a linguagem diz assim: ela quem? A linguagem, né? Estamos falando da importância da linguagem. Aí aqui diz, ela, no segundo tópico, já falamos do primeiro. Ela possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes. Olha que interessante, olha. Troca de ideias, circulação de saberes e faz intermediação entre todas as formas de relação humana. Ou seja, não existe relação humana que não tenha como base central a linguagem. O que mais diz aí nesse tópico? Fala que a linguagem possibilita a troca de ideias. Quantas vezes a gente se pega em conflito com algo ou com alguém por falta de uma troca de ideia? Ou, às vezes, incompatibilidade de ideia ou de ideologia. A gente passou agora, ultimamente, por um período político muito polarizado. Não foi essa a expressão que todo mundo usava? E o que significa polarizado, professora? Muito dividido, muito nos extremos. Os polos são os extremos. Ou é tudo ou é nada, né? A gente passou por uma eleição de tudo ou nada. E a gente viu as nossas famílias se dividindo. A gente viu os nossos familiares se afastando um do outro. Mas a política é capaz de fazer isso? Não, não é a política. É a ideologia. É a troca de ideias. É quando o que a política faz é propiciar momentos em que a gente tem que marcar um posicionamento. O que a política faz é com que nós tomemos o nosso lugar, que cada um encontre o seu lugar e diga, olha, o meu lugar é do lado de cá. Eu penso desta forma, então eu vou com esta pessoa. Aí o outro diz, já eu penso desta outra forma. E como a gente disse que é uma eleição polarizada, porque os dois representantes, eles representavam ideias completamente contrárias um ao outro. Um defende arma, outro defende livros, um defende... Quer dizer, ideias diferentes acabam gerando choques. E a gente acabou encontrando pessoas que a gente ama e que a gente percebeu que não tinham a mesma ideia que a gente. Quanto tempo você conviveu com a mesma pessoa enquanto família e nunca trocaram essa ideia? Nunca falaram abertamente sobre isso? Você é a favor de armas? Eu sou a favor de livro. Você é a favor da terra plana? Eu acredito que a terra seja redonda. Quer dizer, situações que a gente nunca tinha tido a oportunidade de discutir no seio da família. E quando a família foi obrigada a se posicionar, houve um racha. Hoje, a gente não encontra no Brasil uma família que tenha continuado unida após essa avalanche que foram as eleições de 2022. Eu espero que a conciliação venha, né? Sou fã daquela música que diz, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Então, eu acredito que o sol vai voltar amanhã, que todos vão ter de novo a lucidez e que tudo volte a ser de amor e de esperança. Então, é a linguagem que possibilita a troca de ideias. A linguagem possibilita a circulação de saberes. Que é isso, professora? Como é que a linguagem possibilita a circulação de saberes? Você vai à escola. Os professores dão aula para você de matemática, língua portuguesa, geografia, ciências.
todos os saberes que eles transmitem no mesmo código, usando a língua portuguesa, certo? Se você, na idade que está hoje, digamos que você tenha hoje 15, 16 anos, até 20, mais de 20, 30, 40 anos, está aqui fazendo EJA, e se você estivesse numa escola que fala totalmente em inglês, sem você saber esse código, você não entende o código em inglês, você conseguiria aprender? Não, porque é preciso que você estabeleça o mesmo código para que haja a circulação de saberes. Não só através das aulas, através de revistas, jornais, livros, filmes, documentários, telejornais. Tudo o que trouxer conhecimento até você vem no seu código. Então, a gente usa a linguagem para trocar conhecimento, para adquirir mais saber, mais conhecimento. E claro que a linguagem também faz a intermediação entre as formas de relações humanas. Toda relação humana também é mediada pela linguagem. Quando queremos nos expressar, já diz ali o último tópico que a gente vai explorar aqui nesse início de aula. Quando queremos nos expressar de maneira oral, ou seja, através da fala, ou de forma escrita, recorremos às palavras, né? Quando você quer falar ou escrever, você usa palavras, você usa expressões e você usa enunciados, que quanto mais que aquele trecho que você chama de parágrafos, períodos, né? Períodos ou parágrafos, que atuam em dois planos distintos, ou seja, tanto as palavras como expressões, como os enunciados, eles podem estar empregados em dois planos distintos, em dois sentidos distintos. O sentido denotativo ou sentido conotativo. Sempre que você passa comunicação, que você vai se comunicar com alguém, você tem em mente um desses planos de sentido. Ou você vai usar a sua linguagem, a sua comunicação em sentido real, ou seja, todas as palavras que você vai dizer, elas realmente significam aquilo que você gostaria de dizer. Ou seja, você vai ser direto. Você vai falar objetivamente. Tudo isso é a mesma coisa, falar objetivamente, ser direto, usar o sentido real, usar o sentido literal, ou como se diz por aí, falar ao pé da letra. Ao pé da letra quer dizer o que realmente aquelas palavras que significam e não tentar enfeitá-las, torná-las mais brandas, mais bonitas, mais suaves. Não, você vai dizer o que tem que ser dito e pronto. Quando você usa desse plano significativo, você está usando a denotação ou o sentido denotativo. Agora, se a sua comunicação vai ser suave, leve, você vai pegar as palavras e vai atribuir a elas um novo sentido, você vai enfeitar a mensagem, trazê-la para um campo mais poético, mais expressivo, mais significativo, dando a ela mais possibilidade de interpretação. Aí você vai estar usando o sentido conotativo ou a conotação. Entenderam? Todas as vezes que você usa a linguagem, você usa em um dos planos, ou denotativo ou conotativo, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você vai falar com seu esposo, que você diz, "Oh, meu bem", isso já é uma conotação. Meu bem, meu amor, isso é conotação. Chamar a pessoa de meu bem, de meu amor, minha flor, minha razão, meu querer, isso é uma conotação, é uma comparação indireta. Você está comparando, você está trocando, substituindo a palavra do marido por uma expressão carinhosa. É porque você está fazendo uma associação dele com o amor, uma associação da namorada com a flor, com o jasmim, com o sol, com a lua, e isso torna a expressividade mais forte, né? É mais bonito. Agora, no sentido literal, você diz, marido, vem cá.
Ô Pedro, ô João, Joaquim, Mané, vem cá. Chega aqui, Chiquinha. Aí você está usando o sentido literal. Ou seja, os nomes reais das pessoas. Mas quando você quer ser mais suave, mais terno, mais expressivo, você pode chamar por outras palavras, certo? Meu querido, meu amor, minha flor, meu bebê, meu beija-flor, e aí varia muito entre os casais. Mas quando você usa esse tipo de expressão, você está usando a linguagem conotativa. Se você chama apenas pelo nome da pessoa ou pelo nome mesmo, marido ou tal, você está sendo denotativo. Se você suaviza, se você enfeita a linguagem, você está sendo conotativo. Ficou bem claro, bem nítido para vocês o significado de sentido denotativo e sentido conotativo? Se não, observem aqui nesse quadro. Denotação versus conotação. É simples, rasteiro e rápido. Denotação é sentido real. É quando você usa as palavras no seu verdadeiro valor. Olha o exemplo. O pássaro voava pelo céu da cidade. Todo mundo sabe que pássaro voa. Voar, bater asa, né? Voar, sair aí, bateu asa, pronto. Então, no sentido real, todo mundo sabe que o pássaro voa. Não tem como, o pássaro não anda, o pássaro não nada, né? Tem uma música que eu vi uma vez que o cara disse que certo dia me deu a mania de beber as águas do mar e todos os seus mistérios. Ele disse, sou um passarinho que não sabia nadar. Mas como é que o passarinho não sabia nadar? O pássaro não nada, o pássaro voa. Mas quando ele diz, sou um passarinho que não sabia nadar, ele já está usando a linguagem figurada, uma vez que não tem sentido real você dizer que o passarinho não sabia nadar, até porque passarinho realmente é para não saber nadar, certo? Então, isso seria já sentido conotativo. O sentido real, o pássaro voa. O pássaro voava pelo céu da cidade. Ou então eu digo, relampejou durante a noite. Pronto, você já sabe que relampejar é cair lá, né? Explodir no céu aquele monte de relâmpagos. Então, você já entende a mensagem. Se eu falar para vocês, gente, Teresina ultimamente está muito chuvosa, né? Choveu tanto ontem à noite que relampejou. Choveu tanto que relampejou durante a noite. Então, você já entende que o relampejar realmente são os raios correndo pelo céu. Isso é sentido real. Ou seja, remete para você apenas um significado inalterado. Agora, se eu quiser enfeitar a linguagem, se eu quiser mudar os sentidos das palavras, eu também posso. Nós usamos a nossa expressão, a gente usa a nossa expressividade para ampliar o nosso campo comunicativo. E, às vezes, somente 600 mil palavras não bastam para a gente. O que a gente faz? A gente pega uma palavra que já tem um sentido próprio e dá um novo sentido para ela. Emprega a palavra em novo sentido. Aí você chama isso de conotação, que é o sentido figurado do emprego das palavras. Olha aqui o voava. Agora eu digo, o carro voava pelas ruas da cidade. Você vai realmente entender que o carro passou voando pela rua da cidade, batendo asa e tudo igual ao passarinho? Claro que não. Você vai entender como que o carro voava pela rua da cidade. Você vai entender que que o carro estava em alta velocidade. Não é isso? Você entende que voava agora significa em alta velocidade. Mas se eu digo que o pássaro voava pelo céu, você entende que o pássaro realmente estava voando, estava batendo asas, estava voando pelo céu, pairando. Agora, o carro voar pelas ruas não tem como ainda. Dizem que a China já está inventando um carro que voa. Mas até o momento dessa aula ainda não dá. Então, o voava está em sentido figurado, conotativo. Não quer dizer que o carro bata a asa e sai voando. Quer dizer que ele estava em alta
velocidade. E assim, na outra frase eu digo, seus olhos relampejaram de ódio. Vejam só, se eu digo seus olhos relampejaram de ódio, você vai entender que os olhos da pessoa saíram relâmpagos? Ela consegue tirar relâmpago dos olhos? Aí ela tem que ser uma X-Men, né? Aí tem que ser um X-Men para ter esse superpoder de tirar relâmpago dos olhos. Mas não, relampejar de ódio tem um sentido de brilhar, não é isso? Seus olhos brilharam de ódio. Relampejaram, quer dizer, brilharam de ódio. Então, é um novo sentido. Pegaram o sentido relampejar, que quer dizer sair raios, tal, e colocaram no sentido de brilhar. Então, mudou o sentido. Quando você usa uma palavra num sentido estranho, num sentido diferente, que não é comum você usar, então você está usando a conotação. Beleza? Entendido? Então, primeiro, antes de adentrarmos nas figuras de linguagem, a gente relembrou denotação e conotação. Sigamos. Como eu falei para vocês, as figuras de linguagem então, são também chamadas de figuras de estilo. São recursos usados para dar maior expressividade à comunicação e torná-la mais eficiente e mais plástica. Mais plástica quer dizer mais bonita, né? Esse plástico aqui é a questão estética. É uma questão estética, quer dizer, vai ficar mais bonita. Quando você pega as palavras e você transforma em alguma outra coisa, dando maior expressividade, elas ficam mais bonitas. É mais bonito você dizer que o carro voava pela cidade do que tu dizer que o carro passou a 100 por hora. Olha, acho que o carro passou por aqui a uns 180 km por hora. Diz assim, rapaz, ele passou voando. Pronto, todo mundo já entendeu que a velocidade estava altíssima. Existem inúmeras figuras de palavras. De linguagem, na verdade, né? Porém, algumas são essenciais, pois sempre que nos deparamos com seu uso no dia a dia. Então, existem várias, inúmeras figuras de linguagem, não só de palavras, mas de linguagem. E algumas delas se destacam no dia a dia, algumas a gente realmente utiliza bastante. A gente nem percebe, né? Você mesmo chamava seu marido de meu benzinho e nem sabia que estava usando uma figura de linguagem, que estava usando a conotação. Mas é isso. Então, nós temos as figuras de palavras, ou também chamada de figuras semânticas. São aquelas que estão associadas ao significado da palavra. Na verdade, o que elas vão modificar é o sentido em que a palavra foi empregada. Algumas dessas palavras são a metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese, a sinestesia e a perífrase. Aqui são algumas dessas figuras de palavras, ou seja, figuras que modificam o sentido das palavras. Nós temos também as figuras de pensamento. Figura de pensamento trabalham com a combinação de ideia e pensamento. Ou seja, como eu falei para vocês, é preciso que você consiga formar uma imagem na cabecinha para poder entender o que é que aquela expressão quis dizer para você. Você a entende no sentido, no campo ideológico, no campo da ideia, formando uma imagem, né? Você consegue formar uma imagem daquilo e aí consegue entender. Quais são as figuras de pensamento que a gente mais conhece? As que são mais comuns no nosso dia a dia são a hipérbole, o eufemismo, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. São as mais utilizadas, tá bom? Assim também nós temos as figuras de construção, que também são chamadas de figuras sintáticas. Figuras de construção ou figuras sintáticas. O que são elas? Elas interferem na estrutura gramatical da frase, elas mexem na estrutura da frase, né? É o caso da elipse, olha aqui, ó, a elipse, o zeugma, o hipérbato, o polissíndeto,
o assíndeto, o anacoluto, o pleonasmo, a silepse e a anáfora. Essas figuras, elas não mexem no campo semântico significativo. Essas figuras, elas não precisam criar uma ideia para você poder imaginar o que elas estão representando. Mas elas trabalham na sintaxe mesmo. Elas mexem com a estrutura, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Elas mexem com as questões sobre concordância verbal, concordância nominal. Ou seja, elas destroem a gramática. Essa é a função dessas figuras, tá bom? Destruir a gramática. Dizer assim para a gramática: olha, gramática, você não manda em nada. E temos também as figuras de som ou de harmonia, figuras sonoras ou figuras de harmonia. Elas são associadas à pronúncia, à sonoridade das palavras. Quais são elas? As principais são a aliteração, a paranomásia, a assonância, a onomatopeia, e eu ainda acrescento mais uma aqui para vocês, que ainda tem o eco, né? O eco. Então, você tem aliteração, paranomásia, assonância, onomatopeia e eco, são figuras sonoras, também chamadas de figuras de harmonia. Agora, eu quero que vocês, em casa, eu quero que vocês escrevam esses tópicos aqui que eu assinalei de vermelho, tá bom? Figuras de palavras, coloquem apenas quais são elas. Figura de pensamento, escrevam somente quais são. Assim você faz com as figuras sintáticas e com as figuras sonoras, colocando apenas os exemplos. Quais são essas figuras? E eu vou pedir aqui a Mariana um minutinho enquanto você faz essa anotação e já eu volto. Bem, então, depois de vocês terem anotado quais são as figuras de palavra, as figuras de pensamento, as figuras de construção e as figuras de harmonia, vamos então conhecê-las melhor, tá bom? Começamos aqui já com um exemplo. Antes de tudo, a gente já começa já trabalhando o exemplo. Quem não conhece a cantiga de roda, né? Não é esse o tema da aula de hoje? Cantiga de roda? Então, todo mundo conhece a cantiga do Marcha Soldado. Mas você já pensou assim, ao pé da letra, o que ela está dizendo para a gente? Vocês já tentaram imaginar o significado, a mensagem das cantigas de roda? Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso para o quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acode, acode, acode a bandeira nacional. Vocês conseguiram ler, entender o patriotismo que tem nessa cantiga? É uma cantiga de roda, eu não sei de onde ela vem, não sei se é escandinava, eu não sei a origem dessa cantiga. Mas ela chegou até a nossa cultura, não é isso? Então, quando você diz marcha soldado, tudo bem, marchar é fazer aquele passo que os soldados fazem nos quartéis. Cabeça de papel. Por que será que o soldado é chamado de cabeça de papel?
Porque ele não tem nada na cabeça, ele é um papel em branco que as outras pessoas podem escrever o que quiser nessa cabeça? Será se o soldado é uma cabeça de papel que está ali para os outros escreverem alguma coisa? Ou será se refere à questão de ser criança e fazer aquele chapeuzinho de papel que colocavam na cabeça? Pode ser os dois sentidos, duplo sentido. Quem não marchar direito vai preso para o quartel. Então, se o soldado sair da linha, perder a linha, ele é punido, né? Ele é punido com a falta de liberdade. Ele vai ser preso para o quartel. Marchar direito quer dizer obedecer o sistema, tá bom? Quando diz marcha soldado, quer dizer, embora soldado, faça aquilo que eu estou mandando. Cabeça de papel pode ser uma cabeça que eu domine, que eu escreva o que eu quero dizer. Quem não marchar direito vai preso para o quartel. Então tá aí, se você não marchar direito, se você não fizer aquilo que está sendo mandado, se não obedecer, vai preso, né? Quem não obedecer vai preso. Aí no refrão seguinte, a gente até imagina. Então quer dizer que o soldado foi preso? Não fica assim, não fica certo, né? O quartel, tem um UB aqui, ó. O quartel pegou fogo. Francisco deu sinal. Acode, acode, acode a bandeira nacional. Então, quando o quartel pega fogo, a gente sai acodindo para salvar a bandeira nacional e não as pessoas que estão lá no quartel. Que o quartel não está vazio, o quartel tem pessoas, não tem? Mas vocês observam que a bandeira nacional é colocado acima do indivíduo, acima do ser humano. Então, o quartel pegou fogo, o Francisco deu sinal. Acode, 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 quer dizer, socorra, socorra, ajude, salve. Salvar quem? A bandeira nacional. E não salvar as pessoas que estão no quartel, quando a prioridade no incêndio ou em qualquer situação de urgência é salvar vidas, né? Então, é uma cantiga infantil, mas que passa uma mensagem muito forte. A mensagem de que primeiro a pátria e depois os seres humanos. Então, não olhar primeiro para os seres humanos. Primeiro você olha para a bandeira, depois é que você salva os seres humanos. Pelo menos é o que fica explícito no texto. Mas vamos para a interpretação. As palavras do texto se unem formando uma mensagem para ser entendida em que sentido? Você vai juntando os pedacinhos de palavras, marcha soldado, cabeça de papel, quem não marchar direito vai preso para o quartel. A intenção de quem escreve essa cantiga é que você a entenda em que sentido? No sentido literal, real, denotativo ou conotativo. Esse tipo de questão aqui não te deixa dúvida, porque a questão já está respondida. Professora, me mostra aí como é que essa questão já veio respondida. Vou mostrar para vocês como é que a questão veio respondida. Veio assim, olha, literal é a mesma coisa de real que é a mesma coisa de denotativo. Sentido denotativo é o sentido real, que é o sentido literal. Logo, por eliminação, sobrou o sentido conotativo. Então, as palavras são organizadas como se trata de uma composição musical, e a composição musical é, de alguma forma, um texto poético, não esqueçam, né? Toda composição musical, ela é um texto poético, tá bom? Então, por se tratar de um texto poético, a gente entende que o texto está em sentido conotativo. Por quê, professora? Porque a gente vai ter que interpretar, porque é necessário que você interpretar o sentido das palavras.
Quer dizer que as palavras estão organizadas aí, mas você não deve entendê-las no sentido real. Você tem que interpretar o sentido das palavras. Como aqui, por exemplo, para a gente interpretar esse marchar direito, né? Marchar direito quer dizer, pode estar fazendo uma referência à marcha, se você colocar no sentido real, está se referindo à marcha, ao desfile de como os soldados andam no quartel. Mas marchar direito também significa andar na linha. Andar na linha. Marchar direito significa obedecer, né? 4 letrinhas aí para ele. Obedecer, tá bom? Se o soldado não obedecer, ele vai preso para o quartel. Entenderam? Agora, segundo, indique a alternativa em que ocorreu figura de linguagem metonímia, ou seja, uma representação da parte pelo todo ou vice-versa. Onde é que tem metonímia? Em marcha soldado, cabeça de papel, quem não marchar direito vai preso para o quartel. Onde é que tem metonímia? A metonímia acontece quando você usa uma espécie de metáfora para representar alguma coisa, como acontece nos apelidos, né? A Mônica é a dentuça. Você usa os dentes grandes da Mônica para representar a Mônica. Aqui, ó, marcha soldado, cabeça de papel. O soldado é chamado de quê? Cabeça de papel. Então, cabeça de papel é uma metonímia que resume o significado da palavra soldado. Quem é o soldado? É o cabeça de papel. Quem é o cabeça de papel? É o soldado. Você chama isso de metonímia. A gente faz uma pausa e daqui a pouco a gente volta com mais figura de linguagem nas cantigas de roda.